Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Que alegria imensa estarmos aqui reunidos nesse início de noite, em nome de Jesus. Unidos para orarmos, para estudarmos, para entrarmos numa sintonia de amor, de amizade, de união, de fraternidade. É muito bom a gente ter esse espaço que a gente aprende sempre a lidar com as nossas dificuldades, com as adversidades que possam surgir no nosso caminho. E esse é o instante que nós recarregamos as nossas energias, que nós nos fortalecemos para que possamos continuar com muita fé, com muita esperança, a construir pequenas felicidades ao longo da nossa escalada, ao longo da nossa caminhada. Pois bem, neste instante nós rogamos a Jesus, o nosso Mestre Divino, nosso querido amigo, que possa abençoar a todos nós. Que neste dia tão especial, porque vencemos tantas adversidades e conseguimos estar aqui reunidos, nós rogamos a Jesus que ilumine a cada um de nós que esteja aqui conectados nesta energia única de amor, de alegria, de esperança. Rogamos ao nosso Pai amado que possa nos abençoar, abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, abençoar todos nós, seus filhos, que temos o planeta Terra como casa. Que nós possamos ouvir com o coração, que nós possamos enxergar com os olhos da alma todas as reflexões que são trazidas através dessas lições maravilhosas. Que Deus nos abençoe e que possamos, ao final do estudo e oração, estarmos mais renovados e terminarmos nos sentindo bem melhores. Bom, aqui eu já vejo que tem mensagens no chat ao vivo. Boa noite, Fátima Rossi, seja muito bem-vinda. David, boa noite. Antônio, Vera Viana, boa noite, amigos. Ricardo Grilo, amém. Norminha, Suzana, estava sumida, boa noite. Paulo Parachim, boa noite, meu amigo. Obrigado, um ótimo final de semana para todos nós, abençoados, se Deus quiser, né? Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Fonte Viva. Nós vamos estudar o capítulo 77, cujo título é Pai Nosso. Bom, sempre no Fonte Viva tem uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel a respeito dessa passagem. A passagem evangélica da noite de hoje é assim: Pai Nosso. Reticências. Quem falou isso? Jesus. Onde se encontra essa fala? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Nesse capítulo 6 é quando Jesus ensina a humanidade a orar. E ele faz a oração do Pai Nosso. Então, Emmanuel vai tecer nesse capítulo os comentários a respeito desta primeira parte da oração. Pai Nosso, certo? Bom, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro desta prece tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruidoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar, falar,
ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem a nós de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, o nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Que lição maravilhosa, repleta de luz essa lição de Emmanuel. Quantas reflexões importantes Emmanuel traz nesse trecho, né? Pois bem, primeiro, a gente pensa na história da humanidade, lá nos mundos mais primitivos, não havia uma crença em um Deus único. Primeiramente, lá atrás, colocava-se o Deus trovão, né? A gente vivia momentos em que nós éramos tão simples, tão ignorantes, que não conseguimos, colocávamos os fenômenos da natureza vinculados aos deuses. Depois tivemos inúmeros deuses, como na nossa sociedade romana, né? E aí houve uma evolução muito grande com os 10 mandamentos. Porque com os 10 mandamentos trouxe para a gente uma realidade de um Deus único. Nós temos um Deus único. Só que, como a gente ainda precisava de muitos limites, porque éramos espíritos muito ignorantes, muito egoístas, violentos, foi necessário ser apresentado para nós aquele Deus único, criador de tudo, mas um Senhor austero, bravo, que castigava aqueles que erravam. E assim, durante muitos e muitos séculos, nós vivemos sob essa crença que, de uma certa forma, limitava a nossa aproximação com o Pai pelo medo que habitava no nosso coração, de errarmos e sermos punidos. Muito tempo depois, chega para nós aquele que era o governador do planeta, que resolve encarnar para trazer a sua lição, que vinha fazer a diferença na humanidade, dividindo-a em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, quando aqui esteve, ele veio nos trazer a verdade, porque já tínhamos condições de compreender que existia um sentimento chamado amor, e esse amor, ele se apresentava de várias formas. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. E Jesus chama essa atenção sobre esse sentimento amor,
buscando nos tirar do egoísmo, né, do orgulho, dos nossos preconceitos, e Jesus trabalha, fazendo com que sua vida se tornasse um modelo vivo de amor a Deus, ao próximo e a si. Jesus ama incondicionalmente a todos nós. Ele já nos amava e aceita a missão de vir auxiliar na evolução da Terra, e ele cumpre o seu papel. Nenhum olhar, nenhuma palavra, nenhum gesto de Jesus foi em vão. Tudo tinha e tem um significado que ficou gravado para a eternidade. Quando Jesus, interpelado pelo fariseu, que o testa, sem saber que ele era o governador do planeta, e fala, resume um só mandamento, toda a doutrina, todos os ensinamentos. E Jesus resume, amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo sobre a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, Jesus, de uma inteligência ímpar, conhecendo os nossos corações, os nossos limites, as nossas vitórias, Jesus cuida de nós com aquele amor fraternal, cuidadoso, plantando sementes de felicidade para que nós pudéssemos escolher estar com Ele para colhê-las. Mas ainda assim, éramos muito ignorantes. E Jesus, para apelar ao nosso coração, cuja centelha divina se apresentava como uma fagulha de luz dentro do nosso peito, Jesus decide fazer a oração. E quando Jesus ora, ele começa dizendo, Pai Nosso. Então, o que o Emmanuel reflete, que quando Jesus coloca Deus como Pai, ele faz uma diferença fenomenal. Por quê? O que é a figura paterna? Eu não estou falando aqui dos desequilibrados, daqueles que têm doenças graves e que não assumem esse papel. Mas quando se fala em pai, a primeira coisa que a gente pensa é que todo pai quer o bem do filho. Todo pai, entre aspas, né? Nós estamos aqui sempre nos referindo a uma paternidade saudável. Não perfeita, mas saudável. Então, quando Jesus nos coloca como pai, o respeito que nós temos pelo pai, pela figura paterna, o respeito que nós passamos a enxergar a Deus como um pai, ele nos aproxima de Deus, que era aquele velhinho barbudo, carrancudo, que dava castigos e que escutava nossos pensamentos pecaminosos. De repente, Jesus apresenta o nosso Deus, aquele que nos criou como nosso Pai. Pai nosso. O meu pai, o seu pai, o pai dele. Né? E nos coloca na posição de filhos. E quando ele nos coloca na posição de filhos, ele cria a grande família, a família universal. Somos todos irmãos no universo. Então, havendo vidas em vários mundos, somos todos irmãos. Por mais que tenha o mundo X ou Y, que a gente nem sabe o nome, somos irmãos. Aqueles que foram criados antes de nós são nossos irmãos mais velhos. Os que foram criados depois de nós são nossos irmãos caçulas, mais jovens. Espiritualmente mais jovens. E aí, Jesus cria ali a família universal, Pai Nosso, e nos dá um papel importante. Você assume. Se você deseja me seguir, você tem um papel filial
você tem um papel de filho de Deus e de meu irmão. E aí, a gente se esquece desse nosso papel. Porque quando a gente assume ser cristão, nós precisamos de assumir o nosso papel de filhos de Deus. E uma regalia imensa nos é dada ao sabermos que somos todos filhos únicos, com uma identidade única, uma digital única, neste mundo terra, bilhões de encarnados e desencarnados. E aí, Jesus cria esse conceito da família universal. Por que Jesus fez isso? Tentando nos aproximar com esse conceito de que somos todos irmãos. Sim, nós somos irmãos de José, de Maria, nós somos irmãos de Jesus, de Chico Xavier, de Madre Teresa, mas também somos irmãos do Fernandinho Beiramar, daquela pessoa que está no presídio, daquele outro que se encontra nas ruas, sem abrigo. Somos irmãos dos drogados, daqueles que vivem nos semáforos batendo no nosso carro, daqueles que nos assaltam. Somos irmãos daqueles que nos ofendem. Somos irmãos daqueles que nos protegem, dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores, da nossa família consanguínea, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos amigos que escolhemos com muita alegria para conviver e daqueles que não temos afinidade alguma. Todos são nossos irmãos. E qual é o conceito de família? Né? O pai, ele tem uma palavra importante. O pai cuida. E nós, filhos, precisamos conviver na máxima harmonia com os nossos irmãos. Aí vocês me dizem, mas toda família os irmãos brigam. Claro. E o que nós fazemos? Quase todo dia brigamos. Não aceitamos o jeito de ser do outro, impomos a nossa vontade para o outro, ficamos magoados com o outro, magoamos o outro. Nós brigamos. Só que às vezes são brigas que não são usadas violências físicas, mas podem ser usadas até violências psicológicas. Nós brigamos. E nem nos damos conta que brigamos, implicamos como irmãos. Agora, o que a gente precisa fazer? É ter uma intimidade, uma afinidade, uma proximidade espiritual daqueles que se aproximam de nós. Uma aproximação nunca é em vão. Não existem coincidências. Às vezes, diante de uma pessoa, eu vou no médico e tenho a impressão que conheço aquela médica há muito tempo. Me dá a impressão que é uma amiga querida. Outras vezes eu vou em outro e a minha energia não bate. O que é isso? A lei da afinidade. Vai saber se em outras vidas nós fomos, né, mais próximas e o outro, de repente, foi alguém que nós não combinamos? São inúmeras vidas, milhares de vidas, né? E nós temos a proteção de não nos lembrarmos de nossas vidas passadas. Então, a família, o que faz a família? Antes, a família era muito grande, né? Então, a gente tinha pessoas que tinham 6, 8, 10, 12 irmãos numa família, né? Às vezes tinha um irmão que já estava com 20 anos e estava nascendo menino, né? Eu lembro que a minha bisa, ela estava grávida junto com a minha avó. Então, a minha tia, irmã da minha mãe, a mais velha, tem a mesma idade que a tia dela.
filho da nossa bisavó, né? Às vezes a pessoa ficava até envergonhada, porque tinha-se muitos filhos e os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos, ajudavam, protegiam, saíam, ensinavam a bordar, ensinavam na leitura, ajudavam no banho, e a família ali se unia. Muitos moravam em comunidades mais do campo, né? Havia muitas habitações no campo. Então, as pessoas se juntavam. Naquela época que muitas vezes era necessário dividir tudo com a família, porque tinha uma ideia diferente, né? E as pessoas se acostumavam a conviver mais próximos com seus familiares. Em algum momento a gente perdeu isso, né? E depois nós criamos cada quarto com seu mundo, com a sua TV, com seu universo, né? Mas a gente precisa de repensar para ter momentos que essas famílias ficam mais unidas, para formar esse elo de união. Não basta os indivíduos residirem na mesma casa. É preciso que haja laços para ser uma família verdadeira, né? E aí, nós vamos falar dessa família universal. E como é difícil ter uma família grande, não é? Uma família grande, se você tiver 20 irmãos, você vai ter aquele com muita afinidade, um que você pode não ter tanta afinidade, um que você durma no seu quarto, outro que já casou, não dorme mais na sua casa, né? Mas uma coisa é importante lembrar: existe um elo unindo todos daquela família. E o elo que nos une é um elo criado por Deus. É esse elo da família universal. E que Jesus traduziu em palavras através da fala: Pai Nosso. E nós temos deveres como filhos do nosso Pai Deus. Se nós nos dizemos cristãos e temos Jesus como nosso mestre, então nós assumimos um papel de aprendizes do Cristo. E como aprendizes do Cristo, o que nós temos que fazer? Seguir-lhe os passos, as orientações. Assim como uma aula de dança, e uma aula de futebol, e uma aula de matemática, eu tenho o mestre, o professor que me ensina, e eu sigo os passos ensinados por ele. Então, se você se diz cristão, se eu me coloco como cristã, eu sou uma seguidora do Cristo. E o que o Cristo nos ensinou? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E além de cristãos, nós somos espíritas. E temos a certeza de que temos muitas vidas em que nós reconhecemos várias pessoas que sempre estiveram conosco, nos auxiliando, né? Então, esse processo da reencarnação, ele não afasta. Pelo contrário, ele fortalece esses laços, essas ligações. Daí, a importância da gente assumir o papel de cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro segue os passos do Cristo. E todos nós conhecemos a história do Cristo. Todos nós sabemos reconhecer aqueles que falam em seu nome de coração. Porque nós sabemos que a principal diferença que existe no verdadeiro cristão não é a fala rebuscada, não é saber de cor versículos da Bíblia, é a prática do amor. É o amor a Deus, respeitando Deus. É o amor ao próximo,
Mas é o próximo, o mais próximo na casa, no lar, é o próximo mais distante, onde eu sinto em mim o que está acontecendo lá na Ucrânia, onde eu sinto em mim o que acontece no Polo Norte, na Antártida, onde eu sinto em mim o que acontece numa aldeia remota da Amazônia. Então, o próximo são todas as pessoas que habitam este mundo terra, todos encarnados na nossa mesma época de tempo, né? São próximos, que somos unidos por uma energia única. Agora, tem o próximo mais próximo, e esses aí que merecem nossos cuidados. Agora, como é que é esse amor com 2 pesos e 2 medidas? Como é que é alguém condenar a violência desejando que aquele que pratica violência seja violentado? De alguma forma. Como é que é condenar um crime e desejar que o criminoso seja completamente maltratado? Que esse criminoso não tenha uma chance de recomeço? Como é que nós queremos falar Pai Nosso se nós queremos colocar as pessoas no fogo do inferno? Que se tivéssemos o poder de criar um inferno, a gente de repente colocaria algumas pessoas lá, porque sob a nossa ótica são pessoas que não merecem o céu. E ainda nos transformamos em juízes de valor, sem sabermos das outras encarnações dessas pessoas. Quem somos nós para julgar alguém? Às vezes, aqueles que parece para nós que estão perdendo a encarnação podem ter melhorado muito em outras. Nós não sabemos do passado, nem nosso nem de ninguém, para julgarmos. Por isso que o julgamento só cabe ao nosso Pai. Mas nós podemos criar leis de afinidades com os nossos sentimentos. Se eu cultivo a gratidão, a alegria, a bondade, o amor no meu coração, nas minhas atitudes, eu vou atrair pessoas assim. Eu vou atrair pessoas assim. Né? Como é que eu me pergunto, como é que está o meu padrão de conexão? Se eu estou atraindo muito um tipo de pessoa com um tipo de problema, eu tenho que me olhar e pensar, qual o padrão que eu estou vivendo que eu estou atraindo isso? Não nos cabe julgar, mas cabe a cada um de nós fazer aquilo que deseja para si próprio, ao outro. Por quê? Se eu desejo ser bem tratada, pela lei do universo, de ação e reação, eu preciso tratar bem o outro. Se eu não gosto que me fechem no trânsito, eu não posso fechar o outro. Se eu não gosto de corrupção, eu não posso fazer o gato na energia elétrica para não pagar energia. Isso é corrupção. Né? Comprar CD piratas, etc. Então, eu tenho que viver mais livre do julgamento que eu faço ao outro e do olhar que eu lanço a mim mesmo, se eu estou sendo ético, se eu estou seguindo os passos do Cristo. Porque quem não segue os passos do Cristo não são cristãos. Se eu não seguir, eu não serei uma cristã. Se você não seguir, você não será cristão.
Isso nós temos que ter em mente. E eu queria aproveitar este momento para contar para vocês. Tem um livro muito bonitinho da Meimei que se chama Pai Nosso. E o capítulo 2 dele é Psicografia do Chico Xavier. O capítulo 2 dele tem o título Existência de Deus. Porque às vezes a gente fala, não consigo compreender o Deus, né? Então, tem uma historinha que a Meimei conta da seguinte forma. Havia um velho árabe analfabeto que ele orava com tanto fervor, com tanto carinho, cada noite, que certa vez o rico chefe de uma caravana chamou esse velho árabe à sua presença e perguntou: por que você ora com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos você sabe ler? Aí, aquele velho fiel respondeu: Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. E o servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como que o senhor reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que o senhor se informa quem é o autor dessa joia? Pela marca que o ourives faz na joia. Quando o senhor ouve passos de animais ao redor da tenda, como é que sabe depois, no dia seguinte, se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelas pegadas, pelos rastros. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde uma lua brilhava linda, cercada por multidões de estrelas, ele exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Os homens não criaram aquilo. Nesse momento, aquele orgulhoso caravaneiro encheu os olhos de lágrimas. Aquele velho árabe analfabeto o ensinara uma lição inesquecível. Ele foi tomado por uma energia tão amorosa que, sem perceber, ele se ajoelhou e orou ao Pai. E ali ele assumiu seu papel de filho de Deus. Olhemos para as estrelas, para a lua, para o sol, olhemos para o universo, para os planetas, para as galáxias e vamos aceitar e honrar o papel que nos foi dado de filhos de Deus. Aceitemos o papel que nos foi dado como irmão de Jesus. O nosso irmão mais velho, mais evoluído, que veio cuidar da nossa casa terra desde quando ela foi construída, para que nós pudéssemos habitá-la em diferentes épocas da nossa trajetória evolutiva. Vamos ser cristãos. Aqui, em silêncio no nosso quarto, assistindo um filme, vamos ser cristãos ao cuidar dos animais, nossos irmãos pequeninos. Vamos ser cristãos ao lidarmos com aqueles que temos afinidades e que temos o prazer de abraçar. Vamos ser cristãos com aqueles que pensam diferente de nós. E vamos olhar para os nossos irmãos mais novos espiritualmente, aqueles que ainda se comprazem com a maldade, com a violência, com a ignorância, com a imoralidade. Vamos olhar com olhos de irmãos mais velhos, sem condenar, ajudar na evolução deles. Vamos confiar que o Pai está sempre conosco e Ele não nos castiga. Mas, às vezes, temos que passar, sim, por situações mais difíceis. E, por isso, precisamos de seguir Jesus, porque essa ligação nos deixa mais fortalecidos.
E nós temos este final de semana um importante papel como brasileiros, como cristãos. Vamos votar como cristãos no seguinte sentido: olhar os mesários com gratidão por estarem ali, olhar para todas aquelas pessoas que estão se dirigindo às cabines com amorosidade. Vamos aceitar que comandando o nosso Brasil está Ismael e sua falange, ele sabe o que faz. Em toda eleição tem aqueles que ficam felizes, aqueles que ficam frustrados. Mas isso é apenas uma das partes da nossa vida, porque independente de quem irá governar o país, sigamos juntos de Jesus, fazendo a nossa parte nessa família universal, nesse núcleo familiar chamado Brasil, na nossa cidade, no nosso estado. Não vamos disseminar energias de raiva, de ódio. Vamos estar com Jesus, com todas as falanges de luz iluminando o nosso Brasil, como se ele estivesse no domingo cercado por anjos, em todas as suas fronteiras, e que das suas mãos, luzes luminosas penetrem os corações de todos. Vamos acreditar que a Terra está evoluindo e que tudo acontece para o nosso bem maior. Seja uma lição mais difícil, seja um momento de alegria, tudo acontece para o nosso bem. E vamos continuar esperançosos. E vamos, como cristãos, torcer para que aquele que vá governar o país seja envolto com muito amor, muita sabedoria. Vamos somar com as falanges que querem o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos somar as nossas energias e seguirmos confiantes do nosso dever cumprido. E vamos estar atentos para que na nossa caminhada nós continuemos sem perder as esperanças, sem não sabermos lidar com as frustrações quando somos contrariados, contendo um pouquinho a nossa língua ferina, evitando só falar mal. Mas vamos, neste momento, tentar essa renovação em nós. Não é fácil, mas é possível, porque gratidão se aprende, amor se aprende, caridade se aprende. Então vamos juntos fazer a nossa prece agora, sentindo que estamos todos sendo cuidados por Jesus e por essas falanges maravilhosas que estão cuidando de nós, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Deus Pai querido, envolva a nossa terra, o universo com a sua energia de amor. Envolva o nosso Brasil em paz, em luz, em trabalho, para que possamos participar da regeneração e que nós possamos ser a pátria do Evangelho, o coração. Então, que nós possamos, neste momento, Pai querido, colocarmos em nós a missão de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. E que quando estivermos saindo da nossa linha, que nós possamos nos perguntar, no meu lugar, o que Jesus estaria fazendo? Se eu estiver numa fila longa, no meu lugar, o que Jesus estaria fazendo?
Se eu estiver diante de uma doença, no meu lugar, como Jesus faria? E a gente sabe que todas as situações, felizes ou difíceis, Jesus, ele ora, vigia, espera, confiando no Pai. Deus tem todo o amor, todo o bem para nos enviar. Por isso, Pai querido, nós te agradecemos por existirmos, te agradecemos por este corpo, por esta vida, por esta natureza, por este momento que estamos aqui reunidos em seu nome. E rogamos, Pai querido, que possamos estar plenos de luz neste final de semana, colaborando com as falanges angélicas e de luz que descem ao Brasil para ajudá-lo neste momento. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, proteja e ilumine, que assim seja. Meus irmãos, que nós possamos nos encontrar na próxima segunda-feira, às 20 horas, com muita alegria, com muita gratidão no coração. Que nós possamos refletir muito sobre esse assunto que hoje foi mostrado aqui. E que nós possamos compreender que talvez o momento mais difícil de termos Deus como nosso Pai é aquele momento em que nós estamos diante, frente a frente, daqueles que desejam nos prejudicar ou que nos querem mal. É aí que precisamos não entrar na vibração do ódio, mas na vibração amorosa, naquela vibração de luz, porque o ódio não se combate com ódio, nem violência com violência. Tudo que existe de ruim neste universo é eliminado com amor. Que nós amemos uns aos outros como Jesus os amou, em todos os instantes da nossa vida. Tenham todos uma excelente noite de sexta, um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, junto aos seus familiares, de paz, de harmonia, de respeito a todas as opiniões, de respeito a todos aqueles que escolhem pelo seu livre-arbítrio os números que colocaram nas urnas. Que nós possamos seguir em paz, confiança, e até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer. 20 horas. Até lá, meus amigos, boa noite, um abraço para vocês.